Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Empreendedora. À minha direita está ele, meu amigo, meu xará, Alessandro Oliveira. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Logo aqui à minha frente está o idealizador do projeto, Denis Melo. Tudo bem, galera? Boa noite. E bem à minha frente o nosso convidado mais que especial, uma pessoa incrível, Kleberson Viquetti. Muito boa noite, galera. Sejam super bem-vindos. Muita dica valiosa para você aí. Pessoal, aproveitem porque assim, hoje nós temos um convidado com muita bagagem, já atendeu aí mais de 200 empresas com certeza, e tenho certeza absoluta que ele vai ter dicas e vai ter insights valiosíssimos para você que está empreendendo, está pensando em entrar no mundo dos negócios, não é verdade, Clebinho? Sim, sim. Quero pedir ao Denis e ao Alessandro para trazer um breve feedback do episódio anterior. Inclusive, se você ainda não assistiu o nosso episódio anterior, já está disponível no YouTube o episódio completo. Exatamente. A semana passada nós tivemos o prazer de receber o Pedro Valverde. Grande Bate-papo descontraído, muito inside. E assim, nós falamos de negócio, mas também falamos de Deus, nós falamos do dia a dia, né? Então foi de grande valia tudo o que foi falado aqui, né, Denis? Pra gente foi uma grata surpresa. Eu não conhecia o Pedro, né? Eu sabia só onde ele trabalhava, já tinha visto assim de longe, mas não conhecia o Pedro. E para mim foi uma alegria muito grande recebê-lo e ver que é um menino muito inteligente, uma capacidade, um raciocínio muito rápido, assim. Fiquei impressionado realmente com o que o Pedro nos ensinou aqui. E para vocês terem uma noção, galera que está em casa aí, a gente compartilhou lá alguns insights nas nossas redes sociais e explodiu. Foi assim, como que Deus nos surpreende, né? A gente está fazendo as coisas de maneira muito tranquila, muito simples, muito espontânea, exatamente, sem patrocinador, né? Não fomos atrás disso. A gente realmente, como eu falei no podcast anterior, quero realmente que a gente some na vida das pessoas, né? E assim, muita gente mandou mensagem no Instagram para mim. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, apesar de mexer com tecnologia, eu não sou muito ativo, não sei nem como é que mexe muito no Instagram. Mas explodiu lá de comentários, a gente fica muito feliz realmente que a gente está somando na vida das pessoas, e isso é o grande ponto que a gente quer fazer aqui. Apresentar para quem está nos ouvindo as histórias de sucessos, de insucessos, né? Para que as pessoas não errem onde nós erramos, né? Exato. E aprenda da forma como nós aprendemos a não errar, né? Então esse é o grande objetivo de tudo isso, né? Então, Exatamente. assim, apresentar histórias. Mas só voltando ao Pedro, na semana passada, o Pedro deixou, inclusive, algumas dicas de livro que eu achei muito, muito, muito interessante. Então, são literaturas que às vezes as pessoas acham que é um pouco complexo, mas eu acredito que não, tá? Pelo que eu percebi, pelo que eu já busquei, são realmente livros inspiradores que vão servir na vida das pessoas. Com dicas práticas para se colocar realmente no dia a dia do empresário, daquela dona de casa até, para você ir a fundo em alguns assuntos que não são tocados no dia a dia. A gente vai aproveitar mais esse episódio, vamos deixar algumas dicas aqui que nós vamos recomendar e, óbvio, vamos pedir para o Clebinho passar alguma dica de livro também. Porque, assim, o pessoal que está no mundo dos negócios, que está empreendendo, tentando empreender, acredite ou não, no mundo dos negócios a gente lê muito. Precisa. Bastante. Não podemos parar, não é, Clebinho? Exatamente. Pegando um gancho aí, o Pedro é alguém que quando chegou em Cianorte eu tive o privilégio de treinar o Pedro. Olha só! Olha só! Eu fui contratado pela empresa na qual ele estaria trabalhando e conheci ele na capacitação e é um cara incrível e surpreendente, né? Eu costumo dizer sempre pra galera, conhecimento é poder. Só o conhecimento garante a minha e a tua liberdade. Quem aprende não depende. Então, empreendedor, empresário, quem pensa fora da caixa, quem quer fazer coisa diferente tem que ler e dá trabalho mesmo, né? Isso que é o incrível da história. Eu gosto de ler, leio todos os dias, então é algo que faz parte da minha. Ô, Clebinho, eu quero aproveitar aqui e pedir para você, tem a galera que já te conhece e tem a galera que está chegando agora que não te conhece. Sim. Então eu gostaria que você
falasse para essa galera que tá chegando aí, que ainda não te conhece, quem é o Clebinho, o que, que o Clebinho faz e como que o Clebinho veio parar aqui. Exatamente. Será que foi um convite aleatório? Como que é, Clebinho, essa história? Alessandro, eu sempre costumo dizer no meu trabalho, né? Eu sou nascido e criado em Cianorte. Eu tenho 43 anos, sou esposo da Juliana. Eu comecei minha história catando papelão em latinha nas ruas aqui em Cianorte. Olha só. Então, depois eu melhorei, fui vender coxinhas e sonhos. Depois eu fui bordar guardanapo, fazer barrigueira, cuidar de carro no dia de finados, vender pão caseiro, enfim. Tem Uau. uma trajetória, Caramba. né? Tem história. Então, Tem história. isso, e comecei a me relacionar muito bem. Os grandes segredos do profissional de sucesso, do empresário de sucesso, do homem de sucesso, é se relacionar bem, né? Desde cedo, É o networking, o né? network ele é poderosíssimo, 87,5% do sucesso financeiro vem da capacidade de se relacionar. Eu Uau, não conhecia o Alessandro, mas eu conhecia o Denis, e o Denis é a chave que me leva até o Alessandro. Então eu gosto muito de cuidar de relacionamento e comecei a trabalhar em clínicas médicas, conheci muita gente, conheço muita gente e eu falo pra galera assim que o mais extraordinário, né? Você vem pra conhecer, depois você já é conhecido e Olha um só. vai falando pro outro e isso vai gerando network e automaticamente negócios. E assim, galera, então, você que está ao vivo, só para você entender, a nossa ideia é compartilhar a experiência. Por isso, um dos motivos do nosso convidado, Cleberson Viquete, que é um cara fantástico no que se diz respeito a treinamento de pessoas. Sim. O nosso principal objetivo é falar um pouco da experiência como empresário, né? Que eu tenho já aí, sei lá, 13 anos que a gente está na frente do Grupo Marquinet. Falar das dificuldades que a gente teve, das dificuldades que realmente é ser empresário no país. Não é fácil, é desafiador realmente. Mas é também trazer essa parte da fé, né? Essa parte de Jesus, essa parte de Deus, que como as duas coisas podem andar juntos, lado a lado, né? Mãos dadas. De mãos dadas. Não é porque eu sou empresário que eu tenho que abdicar de Deus. Ou não é porque eu quero me dedicar a Deus que eu preciso me abdicar dos meus negócios, do meu dinheiro. Eu acho que essas coisas, elas se completam na realidade. E muitas certeza. pessoas acham que isso andam na contramão. E não é isso que eu vejo. Até pelas experiências que eu tive durante esses 13 anos na frente da Marquinet, me mostraram que realmente é totalmente ao contrário. Deus e os negócios andam lado a lado. Então, um dos temas que a gente quer falar aqui é isso, fé e negócios. É isso aí que a gente quer. Maravilha. Perfeito. Muito bom, Denis. Clebinho, você já fez a apresentação? Tá, eu quero só falar um pouquinho rapidão pode aí, falar. né? Que eu me empolgo, Fale. vou esquecendo e depois a gente vai lembrando. Vai Esquenta não, que a Sou gente vai formado- retomando aqui. Não Isso, esquenta não. isso que é o legal da vida, né? Sem protocolo. Sou formado em marketing também, MBA em gestão de pessoas e liderança, palestrante, orador, relações públicas, enfim. Igual Olha o Denis aí. aí, mais um monte de coisa. E não coisa. para de estudar nunca mais, né? A gente não pode parar de estudar, não tem como, né, Clebinho? Não tem como. tem. Eu leio muito, eu tenho um momento diário que faz parte da minha rotina, ler pelo menos 10, 15 páginas de livro. E eu não gosto de ler, gente. É isso que é o mais interessante. Eu não gosto de ler, mas eu aprendi com o passar do tempo que é preciso. O livro é o resumo da vida de uma pessoa. E aí você acaba captando todo o aprendizado daquela pessoa, da vida dela, em poucas páginas. Isso é enriquecedor, né? Então é por isso que é uma coisa que eu leio bastante. Com Então a gente certeza. estuda muito, se E- dedica mais a E algumas por coisas. isso, até por isso que nós vamos recomendar livros, né? Porque talvez você que tá, principalmente a galera que tá na live, aí você pensa assim, cara, será que esses caras lê mesmo? Dá tempo de ler? Porque a gente tem hora para começar o nosso dia, a nossa rotina, mas a gente nunca tem uma hora certa para parar. Falar, não, Exatamente. 10, 11 horas da noite eu tô parando e pronto, acabou. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas em meio a tudo isso a gente acaba encaixando alguns minutos ali para conseguir ler. Tem mais perguntas? Não. Por hora não? Ô, Cleber, e você estava falando contando um pouco da tua história, de onde você veio, enfim. Cara, como que você ingressou nessa carreira como palestrante? Sim, teve alguma situação específica que o levou a tomar essa decisão? Ou você viu alguém e falou, cara, quero ser igual aquele cara quando eu crescer? Alessandro, é o seguinte, eu sempre gostei de falar. Eu sou apaixonado por comunicação, apaixonado por pessoas.
Eu brinco que eu não posso ver ninguém falando em público em pé, eu quero falar também. Legal, legal. Né? E um dia eu trabalhava numa empresa como funcionário dela e eu recebi um convite para trazer um profissional para dar uma capacitação para o nosso time. E uma semana antes, a minha patroa, Silvia Mafra, vou falar aqui, tem que honrar quem tem Opa, honra. tem um merchan aí. Já deu um merchan aí, pega o link. A Silvia Mafra e o Dr. Mafra falou assim, não, você que vai fazer. E eu tô assim aos desafios. Eu aceito eles. Depois eu penso, coragem é ir com medo. Olha só. Que tudo que a gente Ó, faz na exato. nossa vida dá medo, mas a gente vai. E quando terminou essa capacitação, o Mafra me disse o seguinte, cara, surpreendente. Eu entendi para o que Deus tinha me criado para fazer. Comunicação para mim era algo que queimava no meu coração. Falar em público, estar com gente era algo que queimava. E quando eu terminei essa primeira capacitação, eu entendi qual era meu propósito. E aí eu fui me profissionalizar. E Deus foi me abençoando com os cursos, né? Eu fui ganhando os cursos. E quando eu cheguei em Cianorte da minha capacitação profissional palestrante, eu falei assim, hoje eu entendi para que Deus me trouxe. Eu vou fazer isso até o vida, quer falar com pessoas, né? Legal. Quer levar uma mensagem de vida, igual Conexão Empreendedora. É muito mais que negócio, levar uma mensagem de vida, de transformação. Às vezes um insight, não sai da nossa live não, chama todo mundo que tá bombando. De repente algo que você ouve aqui pode fazer diferença na sua história, na sua vida, em algum momento dela. Eu já vou fazer um gancho com a palestra que a gente teve, com a entrevista que a gente fez com o Pedro aqui. O Clebinho falou aqui em propósito, né? Nós comentamos sobre propósito no outro episódio. Eu achei uma palavra muito legal que o Pedro falou. Ele falou assim, a gente encontra o propósito aos pés de Deus. Vocês lembram disso ou não? Sim, sim. E olha o que ele falou aqui agora, Com olha que certeza. bacana. Deus, que ele encontrou o propósito que Deus te deu, né? Sim. E como você pensa isso, Clebinho? Assim, propósito, cara. Como a gente encontra? Pergunta Pergunta simples. Eu fiz essa Nossa. mesma pergunta pro Pedro. A resposta de $1 milhão, galera. Quanta Pessoal, gente tá nessa aí? é o seguinte, todos nós temos N habilidades. A ciência diz que nós temos entre 500 e 700 habilidades. Aquilo que faz o teu coração queimar, aquilo que você faz que é prazeroso, natural, esse é o teu chamado, é o teu propósito. O coração queima. E aí, quando a gente entende isso, começa a identificar o propósito, a gente começa a pedir direção de Deus para ele confirmar se é o chamado. E às vezes a gente fica perdido, o que eu vou fazer da minha vida, qual faculdade eu vou fazer. Eu sempre falo, primeira coisa, recorre a Deus. E ele vai mostrando. E aquilo que faz o teu coração queimar, o teu coração bater mais forte, aquilo que é a tua paixão, é o teu propósito, é o teu chamado. E aí a gente vai para a oração, que é orar mais ação. Então a gente ora e age. E aí Deus vai confirmando o propósito. Ô, Clebinho, deixa eu aproveitar esse gancho do propósito, porque acontece muito, principalmente com a galera que está terminando os estudos agora ali e precisa ingressar numa faculdade, talvez, ou porque os pais estão cobrando, ou porque o mercado de trabalho talvez cobre alguma coisa. E esse jovem ele começa a fazer uma faculdade e de repente no meio ele vê que não era aquilo. O que você poderia compartilhar do que você já vivenciou pra galera que de repente tá com essa dúvida? Cara, será que eu paro? Será que eu, poxa, já fiz 2, 3 anos de faculdade para agora porque descobri o meu propósito, descobri o meu sonho. O que você poderia dizer? Alessandro, é algo assim, complexo isso, né? Eu sempre falo pra galera e às vezes eu falo, pai, se o filho realizar o sonho dele, não é o teu sonho. O sonho é teu. Qual que é o sonho do teu filho? Eu pergunto às vezes nas capacitações, pai, qual que é o sonho do teu filho? Já perguntou pro teu filho qual que é o sonho dele? Você tem que incentivar o teu filho. Não é viver o teu sonho, porque daí a gente gera um profissional frustrado. E talvez esse seja um dos maiores erros nossos como pais, né? Exatamente. Que eu quero que meu filho seja igual a mim, eu quero que meu filho... Não. Porque daí, às vezes, o cara vai forçado. Faz a faculdade, estuda diversos anos e sai um profissional frustrado. E não vai ser bom naquilo. Então, assim, eu falo pra galera, faz aquilo que você gosta. Porque desde pequeno a gente já vai tendo essa paixão, vai sendo Se revelada. identifica com algo, Isso, né? você vai se identificando, então investe nisso. E de repente você tá lá no meio da faculdade e quer recomeçar, eu deixo sempre livre. De repente termina essa faculdade, porque o conhecimento em algum momento vai servir da tua história. Perfeito. E recomeça com o teu sonho, com a tua história. Não tem problema nenhum a gente recomeçar. Então, eu sempre deixo essa dica pra galera. Primeiro, pais, ele viveu o sonho dele. Investe nele, dá uma palavra de vida, acredita no sonho dele, fomenta o sonho dele. E segundo, né, você vai se identificando, não tem, é incontrolável.
E a galera que faz, aí eu vou fazer porque é a tendência. Mas de repente o cara não curte. Acontece muito. Vai se Acontece frustrar, muito isso. vai frustrar o mercado de trabalho, vai frustrar a equipe que está inserida. E não vai rolar, porque quando não tem paixão, amor, Vai ser um Olha aí. profissional que vai trabalhar simplesmente pelo dinheiro. vai ser o profissional meia boca que a gente brinca. Tudo vai ser meia boca. Tudo é mais ou menos. É uma vida mais ou menos. A mediana. A mediana. cara, é isso aí. Exatamente. Fugiu a palavra, vocês me trouxeram. É a vida mediana. Deixa a vida me levar. A vida... Olha só. Galera, para começar, eu quero dizer que eu já tô aprendendo muito com estatística aqui com o Clebinho. Porque assim, eu gosto muito disso, Clebinho. Estudos, artigos, porque quando você tem número, quando o Clebinho ele menciona números aqui, o nosso cérebro ele assimila, ele fala, Assimila cara, olha esse número. Será que será que eu me encaixo nesses 85% ou eu tô nos outros ali? O que tá acontecendo comigo? Exatamente. Deixa eu fazer um complemento aqui, com um propósito ainda, que eu acho muito importante. Bora. Principalmente, aqui no Grupo Marquinet, a gente tem uma faixa etária de colaboradores bem jovem. E eu sinto a dificuldade deles, o Clebinho, de eles identificarem exatamente essa questão. Para onde que eu vou? O que Deus está me chamando? Será que Deus fala comigo mesmo? Né? Eu vejo essas dúvidas na cabeça deles, né? Mas eu vi eu não me lembro qual autor, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, o propósito é o seguinte, se você ganhasse 10 bilhões de dólares hoje, você continuaria fazendo a mesma coisa? Você continuaria sendo um palestrante? É aí que está o propósito, né? Porque daí o dinheiro não vai ser mais o problema do cara. Exatamente. E aí, você vai continuar palestrando? Você vai continuar mexendo com tecnologia? Você vai continuar sendo um vendedor? É aí que é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo entender, porque a gente coloca o dinheiro na frente de muitas coisas. Tênis, A ideia do pai na frente de muitas coisas, né? Pode complementar. o dinheiro ele é importantíssimo. Toda empresa precisa do dinheiro para sobreviver. O CNPJ nasceu para dar lucro. Pra dar lucro. Só que o propósito vem em primeiro lugar. Quando me ligam ou me chamam, você não vem dar uma palestrinha? Eu não dou palestrinha. A gente faz transformação de vidas. Uau. É 15, 20 Olha aí. minutos, não vou. Eu só vou se for para ser bem feito, com Passou- excelência. Passou o dia Pra inteiro. trazer resultado Ter, mesmo. no mínimo, algo com 1 hora de capacitação, porque é algo muito intenso. Eu sempre falo pra galera, hoje está sendo o melhor dia da minha história, da minha vida até então. Eu tô respirando, andando, falando, enxergando, caminhando, gente extraordinária do meu lado, gente que eu via e falava que um dia eu quero ser igual a esses caras. E hoje Deus tem me dado o privilégio de estar com esses profissionais. Olha só. A vida aqui, pra mim, eu só tenho essa vida. Eu não vou deixar pra amanhã. Hoje eu vim aqui pra ser intenso com vocês. Pra Uau, entregar o meu cara. melhor. Olha Amanhã só. o Senhor que vai cuidar, então é intensidade. Pega essa deixa aí, a galera que tá na live aí. Tem umas Porque assim, frases impactantes aqui já. Que o Cleber soltou aqui, viu? Anota isso aí, depois a gente vai tentar cortar e postar. Mas deixa eu fazer só um adendo aqui. O Denis colocou na situação, Cleber, do funcionário ou da pessoa que está entrando no mundo dos negócios e não sabe qual caminho tomar. Mas nós também temos aquelas pessoas que estão trilhando uma jornada e chegou a metade do caminho, ela se perde. E ela fala, será que é isso mesmo? Será que não é? E agora? Eu vou, eu paro, eu continuo ou não? Enfim. E aí? Alessandro, muitas empresas não dão certo, né, porque não tem planejamento. Porque não adianta nada eu ser apaixonado por comunicação se eu não fosse fazer as minhas qualificações. Não planeja, não estuda, não faz uma análise financeira, porque isso faz parte do projeto do empreendedorismo. Ah, eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer porque eu gosto, mas o cara não deu nada, não tem um artigo, não tem um embasamento. E aí ele coloca em dúvida o propósito, porque não se preparou. Eu sempre... as capacitações são bem dinâmicas e tranquilas, eu brinco com a galera. Quem se prepara, bate meta. Estamos há 13 anos no ar, como foi dito aqui, 13 anos de empresa, porque se preparou nos bastidores. Tem muito tombo aí antes disso, né? Isso, mas se não se prepara, se não tem um alicerce sólido, um conhecimento, um capital financeiro para aguentar, não dá certo. E aí a gente vê esse monte de empresa quebrando,
um monte de empresários se frustrando e o país e as pessoas cada vez mais endividadas. A gente traz sempre as dicas e os insights, né? Eu gosto de tudo? Não. Tem coisa que eu faço sem gostar mesmo. Porque faz parte do processo para viver o propósito, para Claro. chegar lá na frente. Não foram só rosas os 13 anos. Exatamente. A Conexão Empreendedora num boom. Então, assim, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me dedicar. A parte que cabe a mim, a motivação, o motivo para ação, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer com excelência. Tem um artigo que diz que nós ficamos bom naquilo que nós mais fazemos. Se eu só murmurar, só enxergar o problema, só enxergar a Olha aí. dificuldade, esses vão crescer. Se eu só olhar para a crise, esses vão crescer. O Denis disse aqui no início, e acompanha aí, fica ligado que já vai ter novidades, que já tem um novo empreendimento ou uma nova marca surgindo. Isso. Ele decidiu não participar da crise. Nós decidimos não participar da crise. Nós respeitamos ela. Mas a gente decidiu tirar a palavrinha S, a palavrinha cria. A gente decidiu criar. Então a gente cria diante da dificuldade, diante do obstáculo. O obstáculo ele vem para separar o amador do campeão. O Olha amador só. murmura, reclama, não faz, enrola. Mediano. O campeão não, ele se prepara e pula o obstáculo e segue conquistando. É que isso também, né? Se nós olharmos desde os primórdios, faz parte do ser humano olhar muito mais para o problema, para a dificuldade, do que para um propósito. Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, levar um pouquinho isso para dentro da Bíblia, nós olharmos, por exemplo, o povo de Israel, né? Eles olharam, tinha uma terra prometida, era só atravessar o rio, conquistar, Ficaram tinha 40 suas anos. dificuldades, óbvio, eles precisavam lutar por aquilo, né? Mas eles olharam muito mais para a dificuldade do que para um propósito, aquilo que Deus já lhe havia dado. E assim é conosco, não é verdade? Exatamente. Nós olhamos o profissional, o empresário, muitas vezes olha muito mais para a dificuldade. Eu tenho que levantar às 6 horas da manhã, aí eu tenho que pegar o ônibus, aí eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, enfim. É lógico que pensar, planejar, toma tempo, né? Mas é necessário. Mas gera resultado, Sim, né? Resultado é uma palavrinha mágica. Exatamente. Não tem fracasso, tem resultado. E o que vai definir o meu resultado é a maneira como eu encaro o desafio. E pegando esse gancho do Clebinho aqui, fantástico, muito bem lembrado, além de ler muito, que todos nós que estamos aí nessa vida de empreendedores, né, sofredores, talvez, digamos assim, cara, não importa, Clebinho, sabe, com qualquer empreendedor que a gente conversa, empresário, se você perguntar, cara, o que você está lendo? Ele vai te falar algum livro que ele está lendo. Cara, você está fazendo algum curso? Pra falar, A gente não precisa nem falar, né? Essa semana que passou mesmo eu comprei mais um. Mas não é só comprar, é fazer o curso. Porque a gente não para, cara. É todo dia fazendo curso, se aperfeiçoando, para não ficar nesses quantos por cento que é os medianos? 85. 85. E às vezes, Kleberson, o pessoal vê, e igual você falou, cara, a gente escolheu não viver a crise. E aí você vê você se investindo tempo, investindo recurso para um empreendimento novo. Muitas vezes a gente é chamado de louco, né? sim. De maioria sonhador. A maioria das vezes. Clebinho, você já foi chamado de sonhador, de louco, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que quem não, né? Quem não? Eu sempre trago, eu gosto do impossível. A concorrência é menor. Olha aí. Se nós entendemos o propósito em Deus, o objetivo em Deus, se Deus está mandando marchar, está mandando avançar, tá olhando para trás. E normalmente, acredite aí, faz a pesquisa. Sempre quem vai chamar a gente de louco, de sonhador, é quem não está fazendo nada. A maioria Ou a das vezes. pessoa na nossa vida, ou as pessoas são peso, ou ela é combustível. Eu falo pra galera, quer ser campeão, anda com campeões. Esteja no meio dos campeões. Eu gosto de andar com quem já chegou onde eu quero chegar. Primeiro eu coloco diante do Senhor. Porque quando é de Deus, ele abre a porta. Não, ele fecha a porta. E às vezes tem coisa que a gente perde e a gente murmura, mas lá na frente a gente entende. Que E a Deus gente não queria. entende, Foi não. livramento, né? A gente ia se perder, então ele dá aquilo que eu consigo administrar, ele não dá tudo aquilo que eu preciso. E aí nós voltamos aonde? No propósito. No propósito. Em tudo Deus tem um tem propósito. propósito. Seja naquilo que ele te dá ou aquilo que ele não permite ter. Né? Sim. Propósito. Quando o propósito é de Deus, ele manda o recurso.
A minha história, ela é toda cheia de recursos de provisão financeira. Eu não tinha o dinheiro nem para pagar o almoço dos meus cursos. Deus mandou tudo. E aí é uma outra história que eu conto para você. Olha, Próximo podcast. Ó, Nós vamos- Leve na sua empresa. Nós vamos ter, Clebinho, falando nisso, e fica aí a dica pra galera que tá na live, nós vamos ter uma série chamada Histórias que Inspiram. Amém. E aí você vai vir pra essa série pra falar um pouquinho da sua história. Amém. Super topei. Aí, que bacana. Eu queria falar mais, perguntar uma coisa pro Kleber. Assim, ó, comunicação e oratória dentro das empresas. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. Dentro do grupo Marquinet, a gente tem vários problemas e um deles é a questão de comunicação, né? A gente está eu comentei no início, uma galera de 23, 25 anos que são muito jovens, né? Tem uma maneira de se comunicar, são de gerações, eu já não sei nem que geração que é mais. Alfa. que nós estamos, Alfa, Millennium, X, eu não sei mais nem qual que é. E a gente tá ficando, e eu já tô com meus 40 e poucos aí, né? Eu já tô ficando muito longe dessa galera. E eu já não tô conseguindo compreender mais o pensamento deles, né? Então por isso que eu tenho estudado essa questão de comunicação, de oratória, que eu acho muito importante. Até fiz um curso recentemente de oratória, achei muito bacana, tá? Queria ouvir de você, Clebinho, qual a importância da oratória, da comunicação dentro das empresas? Denis, tem um artigo que diz que a qualidade mais requisitada pelo contratante pós-pandemia é a capacidade da comunicação. A comunicação hoje é tudo. E normalmente a gente se esbarra na comunicação pelo mínimo, pelo pequeno. Eu falo pra galera assim, treine a tua equipe, ou gaste tempo consertando problemas da equipe mal treinada. Tem que investir em capacitações, tem que investir em treinamentos internos, tem que investir em feedback com a tua equipe. É algo bem poderoso para a liderança utilizar, é o feedback. Você vem, passa uma ordem aos nossos Alessandros aqui, uma ordem não, algo para fazer, uma situação, e eu sempre costumo perguntar, você entendeu? Sim, então o que foi que eu falei? Perfeito. Porque às vezes a comunicação ela sai com ruído e a outra ponta por medo, por vergonha, por hierarquia, não quer perguntar e vai lá na frente, dá errado, vai dar retrabalho e a gente prejudica todo um projeto. Então assim, são algumas regras básicas, né? Anotar, pedir para repetir o que você falou, estimular essa comunicação interna, isso são alguns fatores que fazem evoluir a comunicação. E a oratória, ela é tudo. O 7% é que eu tô falando. Olha Então, 38 tom de voz, 55% é meu corpo. Repete, Cleber, pera aí, Clebinho. Anota, pega o papel e caneta aí. O corpo fala. O corpo fala o tempo todo, é igual a Inclusive- segunda-feira, pô. Você vai em algumas empresas, encontra alguns profissionais que, pelo amor, o cara parece que nem acordou. Já inicia a semana derrubado. Isso. E a sexta-feira não. Sexta-feira o sorriso é fácil. O cara tá brincando, o cara tá alegre. Por que tem Ô, essa Clebinho, diferença? você falou algo aí bem interessante, que hoje de manhã eu fiz um comentário numa reunião que a gente tava. E eu gostaria que você, de repente, comentasse sobre isso. Dentro desse ambiente corporativo e dessa questão da segunda-feira ou do dia, uma das coisas que eu aprendi também através de treinamento e de preparação foi a seguinte. Cara, acordou na segunda-feira cedo. Veio na tua cabeça. Escuta isso, galera, porque o Clebinho vai falar. Veio na tua cabeça. Acordei na segunda-feira cedo. Cara, que saco. Eu tenho que trabalhar naquela empresa tal. Se isso acontecesse comigo hoje, como já aconteceu lá atrás, a minha atitude foi bem simples. Na época eu era CLT. Cheguei na empresa e falei, cara, não dá mais pra mim. Porque o dia que tiver te passando esse pensamento, você começa a ficar doente. Sim. Se eu estiver errado, você me corrige. A sua família começa a sofrer. Então você, como um treinador, como uma pessoa que realmente entende do assunto, se tiver hoje o cara que está nos assistindo está passando isso na cabeça dele, Clebinho, o que ele tem que fazer? Cara, eu vou direto e reto. Vaza. Vai viver tua história. Olha aí. Vai viver o chamado teu propósito.
Eu brinco com a galera. Eu acordo todos os dias, eu vou caminhar às 5h30 da manhã. E toda segunda-feira eu faço um vídeo lá no Instagram, Cleberson Biquete Palestrante. E eu deixo uma mensagem de 30 segundos com uma palavra de vida pra semana e eu falo do amor de Deus. Bora lá inverter a ótica e começar a agradecer. Cara, eu saí agradecendo pelo cobertor quentinho, pelo chuveiro quentinho, pela Uau. esposa linda que tá em casa. Cara, eu agradeço por eu tenho esse hábito, a gratidão, reconhecer aquilo que Deus fez pra mim, pra minha história. Então eu decidi viver minha vida assim. Tem uma galera que fala assim, cara, você tem problema, todos os problemas. Claro que eu tenho. Tem conta pra pagar, Clebinho? Claro que Tem eu boleto? tenho, cara. Só que o que vai adiantar eu ficar murmurando, reclamando? Não, eu tenho que agradecer. Ainda tem gente pior do que eu. Como o Denis sempre comenta, né? E tem na Bíblia. É, Na Bíblia. Davi, em meio às suas adversidades, pedia para que Deus desse para ele um coração grato. Gratidão. Gratidão. Em todo tempo é pra agradecer. Olha tudo que Deus tem proporcionado pra nós, cara. E ainda mais tudo aquilo que a gente tá entendendo já já não tem mais vaga pra esse pessoal no mercado de trabalho, tá bom? Já já eles estão É fora, verdade, porque é bola né? murcha. Você não vai querer bola murcha no teu time, você vai querer contratar Não. campeão. Eu falo pros empresários, cara, quer bombar, contrata campeão, pô. Pega meia boca, não pega bola murcha não. Bota campeão na tua empresa, os negócios vão explodir. É melhor pagar, um exemplo aqui, vamos falar de números, mas é melhor você pagar, vamos supor aí, 4 salários para um cara top do que 2 para 2 bola murcha Meia ou meia boca, né? Exatamente, empresas que investem no time aumentem até 14 vezes a chance de bater meta, atingir resultado. Ainda tem empresário que fala que é caro treinar, cara, é perder o cliente. Com E o bola certeza. murcha, ele vai arrebentar com a tua empresa, ele é silencioso, ele vai quebrando aos pouquinhos. E o concorrente dá risada, né? Será que o concorrente encaminha, Clebinho, esses bola murcha? Todo mundo pede indicação de trabalho pra nós. Você indica campeão, você não indica bola murcha. Você pode É indicar uma verdade. vez, mas a gente aprende. Então, meu irmão, abre o olho aí, tá bombando de oportunidade. E ele sempre pergunta o bola murcha, né? Por que que eu não sou promovido? Por que que eu não ganho mais? E a gente inverte. Por quê? Qual a sua entrega? Eu brinco com a galera, equipes de venda, quando eu vou treinar no último ano, um ano, qual live, qual matéria no YouTube você viu sobre vendas? Não me responda, qual o último livro de venda que você leu no último ano? Tá de graça, tá nas lives aqui no Instagram, e o cara ainda quer Desculpa. sentar na janela, quer tumultuar. Meu irmão, rola assim. Ô Kleber, se eu vou, porra, a gente chamou de Clebinho, Kleber, É, Kleber, já sabe? Entendeu? Vocês estão entendendo, né, galera? Que aqui tá entre amigos. É o Então, mesmo cara. É o mesmo cara. É o mesmo. É esse aqui, ó, Danusa. Vira a câmera pra ele. É esse aqui, ó. Aqui, Danusa. Mas assim, eu vou retroceder um pouquinho, cara. Pode. O Alessandro, meu xará, falou a respeito de funcionários que não se capacitam, enfim. Mas eu vou olhar isso para uma outra ótica. Dentro dessa andança sua, dentro de trabalhando com várias empresas, em vários segmentos, nesse mundo contemporâneo, cara, qual é a maior dificuldade que você teve para colocar na cabeça do empresário que ele precisa cuidar melhor da equipe, que ele precisa ele se capacitar, enfim, tem uma história. Alessandro, sempre eles olham a questão financeira. Aham. É a primeira coisa que eles cortam na empresa. Custo. Capacitação, custo, vamos. E aí vai ficando com um time mais ou menos. Mais ou menos. Aham. Então, eu falo para os empresários, Denis, em primeiro lugar não vem o cliente. Vem o nosso time. Cuida do nosso time. Cuida do cliente. Pessoas felizes produzem mais rápido, se relacionam mais rápido. Saiu agora na Forbes, fugiu agora. Tá lá a matéria essa semana. E a insatisfação número 1 agora profissional é a falta de motivação. O cara está infeliz no ambiente de trabalho. E a gente vai revertendo isso, às vezes, com o café da manhã compartilhado, com o feedback, com o elogio da liderança, com a validação para o colaborador, com a estrutura que vocês têm aqui, que eu vi que tem de tudo lá para o cara comer. O cara nem sai daqui, um ambiente super agradável, super gostoso, só que isso custa caro. Sim. Isso é investimento na pessoa. Tem gente que acha que isso é caro. Então vai ficar sempre meia meta. Porque é muito simples você pegar todo esse contexto e colocar nas costas do funcionário também, Sim, né? Em sim. certas situações, Certas sabemos que situações. acontece isso. Né? Meu funcionário está desmotivado.
Mas será que ele está dando material suficiente, está capacitando? Será que ele está pensando na equipe? Enfim, para esses empresários, o que você tem para falar? Liderar. O Denis está aqui e ele disse no início, 13 anos de Marknet, ele está junto aqui no Conexão Empreendedora. Sim. O Alessandro disse aqui que ele foi o idealizador do programa. Liderar é fazer junto. Liderar é amar, é qualificar. Os caras, bota os caras lá, vai vender, o cara não conhece o produto. O cara não conhece a equipe, o cara não conhece a carteira de cliente. É claro que ele vai ficar perdido, não vai gerar resultado. E hoje é pressão, pressão, pressão. O que acontece? Dentro das empresas, nós temos aqueles colaboradores que realmente vestem a camisa da empresa também, né? E que às vezes, o Kleber, por N situações, ou até pelo número de colaboradores, ou pela questão de cargos e salários, fica difícil para a empresa estar sempre subindo o salário desse cara. Mas ele é um cara que ele faz a diferença na empresa. A empresa reconhece isso. O que você pode falar para o empresário que tem esse cara na empresa? Fala, cara, eu tenho um cara que é top, que veste a camisa, que trabalha, não vou dizer assim fora do horário, mas você vê que o cara realmente dá o sangue. De que forma que o empresário, que o gestor pode reconhecer esse cara, de que ele realmente se sinta valorizado e que ele sinta que ele realmente está fazendo a diferença na empresa? É salário emocional que a gente fala. Um simples elogio, o trabalho foi muito bem feito. Uma simples devolutiva de um cliente ao seu colaborador, trabalho bem feito. Uma cesta de café da manhã no mês, um mimo para ele pela meta atingida, o comemorar tudo junto, sempre tá ali, ó, eu tô te olhando, a oportunidade vai ser para você, nós vamos crescer todo mundo junto, você vai crescer. Ele quer ser cuidado. A ciência diz que se nós falarmos gentilmente com as plantas, ajudam elas a crescerem. Imagina o que acontece quando você fala gentilmente com as pessoas. E o mercado de trabalho está aí. E se a gente não cuidar desse talento, alguém vai cuidar. Alguém cuida pra gente. Alguém vai levar. Então a gente tem que estar com ele engajado, de olho nele e sempre que possível, salário emocional. Tá? Perfeito. Então isso são algumas dicas, de graça, uma viagem pro cara, uma pizza pro cara, pra família, um jantar, você pode fazer isso. E eu acho que você deve fazer isso. Inclusive, para quem está seguindo Conexão Empreendedora já, aqui no grupo nós temos alguns, como que é a palavra que eu posso usar aqui? Mas a gente tem um plano já desse, entendeu? Benefícios. De benefícios. Você está aqui, me permite, Denis, citar alguns exemplos? Pode falar. Galera, a gente tem, por exemplo, o day off no aniversário do colaborador, ele não precisa vir trabalhar. A cada ano de empresa ele ganha um brinde, uma caneca, um pergaminho, né, Michele? Uma placa de agradecimento. Muito bom. Entre outros. Conforme esses anos vão subindo, dentro desse projeto, a gente tem funcionários que estão quase alcançando. Tem final de semana com a família no parque aquático, tem smartphone. Então, mas isso são para funcionários que estão já há bastante tempo. Mas já 15 anos, né? Exatamente, tem funcionário alcançando. Acredite, Clebinho, nós temos funcionários que vêm antes de quando eu assumi a empresa. Eu acredito. 15 anos de empresa com a gente aí, tá beirando. Você vê quantos benefícios? Um plano de saúde é benefício. Tem que seja coparticipativo. Quando Claro. ele precisa, ele tem um suporte rápido. Lá no Instituto Mafra, eu vou voltar a fazer o merchan deles. Olha aí, Porque ó. eu trabalho com eles há 16 anos. Hoje eu sou um prestador de serviço. Mas eles sempre fizeram lá. Cada ano ganha uma plaquinha. Eu ganhei uma plaquinha de 10 anos de Instituto Mafra. Foi a primeira na história. Repercutiu na cidade inteira. Aonde eu ia, todo mundo ia aquela plaquinha. Trabalhar, só que é o seguinte, primeiro a gente tem que entregar para depois a gente receber. E quando a gente começa a valorizar esse time, a gente mostra aos demais. Tem para você também, só que tem que entregar. Tem que fazer o plus. O Pedro comentou algo no nosso outro podcast aqui, que realmente, quando a pessoa gosta do que ela faz, e a gente percebe isso, eu até quero pedir para você depois encorajar ou dar uma palavra para o empresário que está do outro lado ali vendo isso. Ele tem esse colaborador na empresa dele, que o cara está se dedicando, o cara está fazendo, e ele tem que encorajar. Porque aquilo que o cara está fazendo sem ser pago para fazer, sem estar sendo cobrado, ele sabe que é algo a mais. Sim. Isso que é o diferencial. E o diferencial daquele colaborador. De que forma, talvez você já tenha meio que respondido, mas assim, o empresário, ele precisa ter medo de chegar para esse cara e falar, cara, eu tô te vendo. Ou você acha que ele não precisa ter esse medo, ele tem que chamar realmente o cara para esse bate-papo bem aberto, bem transparente, falar, cara,
eu tô vendo e vai ter o seu momento? É importante a gente saber. É importante a gente saber o que tá passando na cabeça do gestor, porque de repente ele tá ali, poxa, eu tô entregando, ninguém tá olhando. Ninguém Peraí, fala Esse nada. feedback ninguém eu acho fala interessante. nada. E o feedback é de graça, gente. É só você chegar lá no cara, ó, parabéns, bom trabalho. Ó, a ideia do Conexão Empreendedora, parabéns, bom trabalho. A gente fica cheio. A gente se sente importante. O colaborador se sente pertencente. Ele se sente valorizado. Então, são algumas ações que é de graça e que vai deixar o cara, ele é nosso, ele faz parte do time, é todo mundo na mesma visão. Então, essas pequenas ações, investir numa qualificação, investir num treinamento fora. Recentemente, eles levaram a equipe deles para São Paulo, para o Rio de Janeiro. O cara nunca tinha andado de avião. Imagina que o funcionário nunca andou de avião, andando de avião. A empresa levou tudo. Cara, ele vai pensar. Porque eu sempre falo pra galera assim, às vezes, eu recebo uma proposta para ganhar R$ 100 a mais. Vou ali no concorrente, por 100 a mais. Mas ele não pesa tudo que ele tem de benefício aqui, o clima, a Abertura. a abertura, a oportunidade de crescer. As pessoas não pesam isso. Ele vai lá e se frustra. Né? Então, assim, sempre que eu recebi uma proposta profissional, eu gosto sempre de analisar tudo. Opa, aqui o pessoal está investindo em mim. Hoje eu vivo o meu chamado, o meu propósito, graças a esse casal abençoado que viu e investiu. Só que eu sempre entreguei o plus. Eu sempre cuidei da empresa deles como essa que tem que ser a grande sacada. Esse é um detalhe do empreendedor, do cara que tem isso na veia, né? Mesmo sendo um colaborador, um CLT, um prestador de serviço, ele vai dar o melhor, ele vai cuidar como se fosse dele. Isso, a gente chama eles de intraempreendedor. Eu empreendo aqui dentro da Olha Marknet. só. O Denis não vai buscar lá fora. Vocês não vão Exato. buscar lá fora. Vocês vão tirar de dentro do time. Então é esse cara Às que vezes- está se entregando. Às vezes a gente fala de empreender, né? Sim. E tem pessoas que não precisam, as pessoas entendem que empreender talvez seja abrir um CNPJ, principalmente, né? Sim. Ou precisa abrir uma empresa. E eu vejo também que é uma visão errônea. Você pode empreender dentro da empresa que você trabalha. Não é isso, Cleber? É simples assim. É empreender com o cliente, encantar o cliente. É fazer o cliente perguntar quem é você. Eu sempre falo pra galera, cria um caso de amor com o cliente. Ele faz teu marketing, tua propaganda de graça. E a galera não consegue entender. Eu falo pra galera, cada cliente que eu tô atendendo, de repente, teu futuro investidor, teu futuro sócio, teu futuro esposo ou esposa, o cara que vai te levar para uma grande sacada. Então você tem que fazer bem feito com todo mundo, cara. Não dá para ter mais essa mentalidade pequena e fechada. Tem cliente que tira a nossa energia. Tem cliente que nos desafia. Eu Desafia. prefiro falar assim, mas graças a Deus que tem esse cliente que nos desafia, porque se ele não desafiar a gente, ele vai desafiar Nos outra tira da pessoa. zona do conforto, né? Claro, é fora da zona de conforto que a gente mais cresce. Não tem crescimento dentro da zona de conforto. Eu sempre falo para os nossos colaboradores sobre os nossos clientes, né? Às vezes a gente chega, aquele cliente é chato, aquele cliente pega no pé, aquele cliente sempre pede coisas pra gente, mas que bom que ele tá pedindo coisa pra gente. E eu aprendi nessa minha jornada que realmente, quando o cara tá te pedindo, tá te solicitando, tá te ligando, cara, esse cara tá te ensinando, né, Cleber? Tá te ensinando muita coisa. E esses clientes que são denominados chatos são os que mais ensinam. É impressionante, eu venho aprendendo muito isso, cara. Ele dá uma oportunidade pra gente crescer. Exatamente. Ciência, 95% do cliente não reclama. Dos clientes não reclamam. Eles compram do concorrente. Olha aí. Pega esse dado aí, quem tá acompanhando, E hein? é verdade, é verdade. E é preocupante quando o cliente se cala, né? Outro dia nós conversávamos sobre isso, Sim. né, cara? O cliente tal parou de cobrar, parou de falar. O que que isso Soa. mostra? Mostra pra gente. Você não consegue metrificar, né? Você não sabe se o cara tá satisfeito, se ele tá buscando um concorrente, ou se ele tá tanto faz, enfim. Eu acho que nós temos pergunta, né? Manda lá. Pastor Dechair, Boa noite. Pastor Dechair pergunta, como lidar com Muito boa a sua pergunta, Pastor Dejair. Até engasguei aqui, porque falar o nome desse cara, dessa Tem bênção, tem peso demais. Um cara que tem feito um trabalho extraordinário pra Cianorte, lidar com a concorrência. Eu sempre falo pra galera, foco. Quando eu foco na Marknet, a Marknet cresce. Eu foco na minha concorrência,
Eu quero focar no meu time. O que eu posso melhorar? Eu posso fazer uma pesquisa de satisfação com o meu cliente, ligando para ele para saber se está tudo bem. Eu posso perguntar para esse cliente até onde eu posso crescer, o que ele precisa mais, que eu posso servir ele. Eu vou crescendo. Eu invisto no meu time, eu capacito o meu time, eu começo a fazer podcast, eu começo a fomentar a minha marca, eu começo a trazer salário emocional para minha equipe, ter benefícios para minha equipe, eu começo a trazer projeto novo que está saindo do forno, que vai ser incrível. E isso faz o meu time crescer. Eu não me preocupo com os meus concorrentes. Eu foco no trabalho do Cleberson. Hoje de manhã, não me falha a memória, era hoje de manhã, eu e minha esposa, a gente estava, enquanto a gente tomava o café, vendo um conteúdo, que eu gosto de consumir algum conteúdo a respeito disso, Clebinho. E nesse conteúdo, o palestrante ele dizia o seguinte: olha, os momentos difíceis, as crises, quando tem problema, quem consegue resolver problema é que consegue se destacar no mundo corporativo Com certeza. e que consegue faturar com isso. Exatamente. Então, se o teu concorrente está gerando problema para você, ou se o cliente está gerando problema, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar solução para esse problema, né? Com isso, Clebinho, dentro do seu dia a dia, nas palestras, como que você consegue identificar os problemas para trazer essas soluções para as equipes e para as empresas que você palestra? Alessandro, normalmente quando um cliente me contrata, a gente faz uma pesquisa com ele antes, ouve quais são as demandas, pontos de melhoria, como eu gosto de chamar, quais são as dores do empresário. E a gente traz ferramentas para capacitar. Ah, meu time não está engajado, então a gente traz ferramenta para engajar o time. A gente promove e deixa dicas, sugestões ao empresário para promover benefícios internos para o colaborador, para ser atrativo. O cara acorda de manhã com o olho brilhando, eu quero estar lá, eu quero fazer parte dessa história. A ideia de vocês de ter um novo projeto, o time tem que estar sabendo, para que o time sonhe a mesma visão de vocês. Então, são algumas dicas que a gente vai trazendo. Ah, tem problema de relacionamento. Vamos trabalhar esse relacionamento. Trago ferramenta para a gente se relacionar melhor, porque a gente precisa um do outro. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Precisa de pessoas. A Martinet é lindo. A estrutura é fantástica. Mas quem faz? As pessoas que tocam isso. As Então, a gente vai pessoas, precisar. as pessoas são a empresa, né, na realidade. As pessoas são a empresa, exatamente Não, isso. não tem como muito fugir disso, e é por isso que a gente precisa aprender a lidar com pessoas. Exatamente, é saber contar até 10, é a gente saber ouvir mais. Então, a sua consultoria, se assim eu posso dizer, né? Como que é? Ela é totalmente personalizada, né, Clebinho? Você identifica lá com o empresário, deve fazer um briefing com ele e você Isso. vê aonde está doendo mais. É isso, basicamente é isso. A gente vai ouvi-lo, fazer um diagnóstico através do briefing, né? E a gente traz as ferramentas personalizadas. Tem cliente que quer tratar só a comunicação, tem cliente que quer tratar só o atendimento da empresa. Então, nós trazemos as ferramentas, as capacitações especializadas para ir sanando essas necessidades, esses pontos de melhoria. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa, curiosidades aí. Você consegue inserir a mensagem de Deus nessas consultorias, Clebinho? Como é que você leva isso? Você tem que levar com muito cuidado, porque a gente sabe que nem todos os empresários misturam as duas coisas, né? Exatamente, Denis. Eu falo do amor de Deus, sim. Perfeito. Sobre aquilo que Deus fez na minha vida e na minha história. Eu respeito os empresários, eu respeito as crenças. Mas eu não posso deixar de que eu tô vivo porque Deus me deu o milagre hoje. Eu não posso dizer de olhar para os meus clientes e falar, ah, você é um milagre. Eu não posso dizer que Deus tem sustentado o negócio deles, mesmo em meio à crise e adversidades. É aquilo que Deus fez sobre a minha história, é aquilo que eu creio. E eu respeito as demais crenças. Então eu vou trabalhando com esse estilo e graças a Deus até aqui Deus tem abençoado os nossos projetos. Sempre fluindo muito, né? Sempre Temos fluindo. pergunta aqui no Instagram, vamos responder pra galera que tá ao vivo. Vai lá, vai lá. A Camila, ela tá perguntando assim: Kleber, hoje você é um influencer. Além de se manter atualizado, como você faz para se manter motivado? Camila, boa pergunta, hein, Camila? Camila, começar agradecendo por estar respirando, por ter a oportunidade de fazer aquilo que eu mais amo, por ter a oportunidade de correr atrás dos meus planos, dos meus sonhos, do meu objetivo. Eu
Começar agradecendo e sabendo que tem um Deus que tem cuidado de mim na pandemia, cuidou da minha vida e cuidou da tua vida. Agradecendo por ter uma saúde emocional, física e espiritual em desenvolvimento. E às vezes a gente está tudo machucado por dentro, Camila, mas é uma decisão. Quando eu abri os olhos hoje de manhã, eu decidi vir e entregar o meu melhor em tudo aquilo que tiver as minhas mãos para fazer. Entregar o meu máximo em todas as oportunidades. Eu sempre falo para o Senhor, Deus, tira do meu coração toda arrogância, toda vaidade, todo o achismo, tira o Clebinho Viquete, coloca mais do Senhor. E as pessoas que eu tiver a oportunidade de eu estar hoje, aonde eu for, eu possa ser luz, que eu possa fazer a diferença. Então, esses são alguns dos quesitos que eu me apego e saio agradecendo por tudo, Camila. É uma loucura, viu? O Cleber, deixa eu só fazer um adendo aí no que você falou. Você falou da importância de ser grato, né? Enfim, e esse é o lema do nosso podcast. Se você olhar no teu roteiro aí, o topo do cabeçalho está o versículo bíblico, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Sim. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Exatamente. Façais para a glória de Deus. É tudo para ele, Camila. As adversidades na minha vida é 10%. 90% é o que eu vou fazer com as adversidades. Então a regra sempre é 10-90. 10% é o pneu furado, 90% é o carro inteiro. 10% Anota aí. Pega a visão. 10% é um dia ruim, 90% é a feira que eu tenho a oportunidade de fazer. Então são decisões que eu vou tomando diariamente e constantemente. A ciência diz que nós temos entre 50 a 60 mil pensamentos por dia passado aí na sua cabeça, né? Pensamentos de paz, de alegria, de vida, de esperança, de gratidão, Exatamente. de felicidade ou dificuldade, de crise. Enfim, são decisões que a gente faz a cada segundo. Aqui é uma decisão. Conexão empreendedora é uma decisão. Ser casado é uma decisão. Estar acompanhando a live é uma decisão. E eu decido sempre buscar aquilo que Deus tem. O Clebinho, você comentou algo aí muito interessante, porque assim, no dia a dia, na semana, no mês do ano do empresário, do empreendedor, muitas pessoas olham, talvez pensam assim, poxa, Denis tem uma vida perfeita. O Alessandro Oliveira tem uma vida perfeita. O Alessandro Aires tem uma vida perfeita. O Cleberson Viquete, cara, tem uma vida perfeita. Como eu queria ter. E assim, é normal no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente respirar fundo, encher o peito, decidir colocar um sorriso no rosto e tratar as pessoas bem, orientar as pessoas, auxiliá-las, como se tudo estivesse dando certo. Exato. Mas a gente sabe que a vida não é esse conto de fada. Exatamente. Não é mesmo? Mas é uma decisão. Sim. Não é, Clebinho? Então, assim, para a pessoa que está passando por certas dificuldades, por momentos difíceis, seja emocional, financeiro, espiritual, e ela tenta muitas vezes, Cleberson, tomar essa decisão, o que você poderia recomendar para essa pessoa? Como que ela conseguiria? Ela precisa procurar uma ajuda, um profissional, um psicólogo, um padre, um pastor? O que você recomendaria? A primeira coisa que a gente faz é correr para Deus. Me ajuda aí porque eu tô precisando de você. Pede ajuda. Procure ajuda. Tem profissionais capacitados. Eu fui alguém que terapia muitos anos da minha vida e foi um divisor de águas, né? E nunca saí da presença de Deus, né? Corre lá e pede ajuda. Vai aos profissionais, as pessoas que fazem parte da tua história, que te amam, que te conhecem, que podem te ajudar. Às vezes só tá junto, eu tô aqui, conta comigo, já faz a pessoa se sentir importante. Então são pequenas dicas que a gente dá e coisas que eu já fiz na minha história, eu deixo pra galera. E isso é interessante porque assim, hoje a gente vive num mundo 100% digital, extremamente conectado. E a gente vê vários lugares assim, você senta numa mesa com sua esposa num restaurante, eu até tava brincando com a Michelle esses dias, né? A gente tava conversando com o WhatsApp e ela do meu lado, cara. E a gente não repara, e a gente acaba não reparando, Clebinho, em algumas situações. A gente fica distante das pessoas que a gente mais ama. Devido à tecnologia, em parte, a tecnologia tá lá para ser usada de maneira boa, né? Não é verdade? E a gente acaba usando ela de outra maneira que não nos convém muito, né? Mas essa questão que o Alessandro falou, assim, ó, a gente é corpo
Alma e espírito. A gente precisa cuidar dos três. Exatamente. A gente precisa cuidar dos três. E a primeira parte que você falou é muito importante. Tem que correr para Deus. Sim. Você precisa correr para Deus porque é de lá que vem todas as outras forças que você precisa. A gente não pode descartar realmente. O físico, você precisa cuidar do seu físico. Comer melhor, treinar, fazer exercício físico. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Sim, Né? claro. E a alma relacionada com as nossas emoções. A gente precisa de alguém, um terapeuta, um médico, alguém que venha auxiliar. Então, esse tripé hoje que a gente precisamos cuidar com carinho, né? Encontrar o ponto de equilíbrio, né? Senão você fica... se eu for muito pro lado espiritual, eu vou ficar sei lá, uma Lunático. pessoa, um lunático, né? Exatamente. Se eu ficar só cuidando do meu físico, eu vou ser um halterofilista lunático. Senão, eu não vou. Se for cuidar das minhas emoções, eu vou ficar no psiquiatra e não vou fazer outras coisas. Então, esse equilíbrio é muito importante. É uma dica que tem livros a respeito sobre isso. Eu até não me lembro agora, mas eu posso falar depois. É exatamente isso. Achei muito interessante você falar de celular. Tava junto com a sua esposa e mandando WhatsApp pra ela. É. Né? Lá na minha casa a gente tem algumas regras e é muito legal isso. Café da manhã, almoço e jantar não pode ter celular. Às vezes eu falo, quero ver o jogo de São Paulo. Eu sei que o Alessandro aqui torce pro São Paulo, viu, gente? Coitado. Esse aqui. E- Ó, O nosso podcast ele abre para todos os públicos e todos os assuntos. Então a gente deixa o celular desligado. Esse é lugar de relacionamento. Soltar pipa com seu filho, ler um livro é uma coisa extraordinária. Fazer aquilo que você mais ama. Eu sempre falo pra galera assim: qual foi a última vez que você fez o que mais ama? Comer uma pizza, nem que seja uma vez por mês com a sua família. Ir na igreja uma vez por semana, no mínimo, na sua religião. Vez que você fez isso. Então isso não tem valor. Fazer churrasco com a galera, com a família na churrasqueira de Lajota. Essa. o problema, né, Kleber? A gente entra num automático e a gente começa a fazer esse tipo de situações dentro de casa sem nem perceber, né? Eu posso dizer isso porque assim, eu passei por uma situação com meu filho. Tempo horário de almoço nosso é muito curto, porque ele estuda até às 13 horas, né? Tem 6 aulas, enfim. Então nós temos ali meia hora para ficarmos juntos, sentado comendo, né? Almoçando ali. Enfim. E um belo dia, normal, chego em casa, telefone toque, você vai responder mensagem, tá comendo e respondendo, enfim. E um dia estava eu e ele almoçando, e o telefone, começou a chegar um monte de mensagem, eu fui responder e ali eu me perdi. E aí, um belo momento, ele olhou para mim e falou: pai, você não vai comer? Hoje eu não respondo mais nenhuma mensagem no WhatsApp. Exatamente. Às vezes eu erro, a minha esposa fala assim, Denis, na hora. Mas não é isso que você está ensinando. Desculpa. Dentro disso, aproveitando o gancho aqui, eu comecei a fazer um curso que fala a respeito de melhorar a sua produtividade. Sim. E dentro desse curso tem lá acho que até compartilhei com o Denis, a respeito de você criar rotinas saudáveis. Sim. Eu sei que você é um cara que gosta de rotina, porque, gente, acordar, se 5h30 você tá correndo, você acorda antes disso, né? Psicopata. Clebinho, o que você diz a respeito da pessoa que talvez ela quer mudar, ela quer começar a ter algo maior na vida dela, ter mais significância no que ela está fazendo, ser mais grata? Tem alguma rotina, algo que você recomendaria? Começa pequeno. Olha aí. Porque às vezes a pessoa corre lá na academia e quer ficar bombado em um mês, não vai rolar. Porque tem um processo. Então começa pequeno. No ambiente de trabalho, começa a elogiar uma pessoa. Mas eu sou tímido, elogia a pessoa da tua casa, a esposa. Eu deixo bilhetinho lá pra ela, eu faço café de manhã pra ela. Eu faço. E nós temos serviço pra fazer, né? Eu falo isso, cara, abertamente. E eu deixo um bilhetinho quando eu vou viajar, eu vou palestrar. Você foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Abençoe seu dia, eu te amo. Eu sou formado em consultoria empresarial. E quando se fala em consultor, todo mundo torce o nariz. Natural, né? Por uma soma de fatores, nós vamos entrar nos detalhes Sim. aqui. Mas, enfim. Como que você consegue metrificar o resultado do teu trabalho? Alessandro, para começar, quando eu vou para as empresas, eu já vou quebrando os paradigmas. A gente vê aqui para potencializar o que você tem de bom. Porque a galera fica com medo, tem gente que não quer nem conversar, tem gente que se fecha, tem gente que quer ir embora. Já começa a ver o tipo de... A gente veio aqui para potencializar, é uma oportunidade. Eu começo a metrificar o meu trabalho através dos resultados. Por exemplo,
Eu treinei uma empresa, 2 dias depois a gente treinou vendas, eu deixei algumas dicas de vendas para mostrar todo o portfólio para o cliente, para fazer o cliente andar da loja, é o que todo mundo faz. 2 dias depois Sim. ele me mandou uma mensagem: o investimento que eu fiz em você eu já recuperei em uma venda. Eu, Uau. ó, parabéns. E há uma Olha. métrica muito bacana é quando a empresa, o empresário me diz: sanamos essa dificuldade ou estamos evoluindo nessa dificuldade. Porque o consultor vem para apontar, eu vou dizer, vocês que vão tomar a decisão. A gente vem para dar dicas. Se o cara não quiser, não rola. E uma outra métrica que me deixa muito feliz, que mostra que o trabalho está sendo bem feito: recontratado. Graças a Deus, as empresas que eu tenho feito um trabalho, eu estou sendo recontratado. E o mais extraordinário, quando aquele cliente me indica para outro cliente, esse é o boom do negócio. O teu cliente tem que te indicar para outro. Exatamente. Então a gente consegue, eu sinto que o trabalho está sendo bem feito com esse desenvolvimento. O funcionário te procura, ele te manda Instagram, ele te manda uma mensagem, ele te pede uma dica, eu deixo aberto, pode mandar, eu respondo todo mundo. Claro, no meu tempo eu vou respondendo. Então essas são métricas, mudança de comportamento, de atitude, resolutividade, porque quando ele muda comportamento, ele muda resolutividade. Então são métricas que a gente entende que são satisfatórias. Quando o empresário dá devolutivo, ó, a capacitação já está gerando resultado. Obrigado. Então isso são métricas que o trabalho está sendo bem feito. Agora, só um ponto de atenção, né, o Kleber, é que o resultado ele não é da noite para o dia, né? É lógico, existe casos e casos, né? Mas é um processo, né? O empresário tem que entender isso. Não é contratar o Kleber hoje, amanhã eu estou vendendo 2 milhões. É mais ou menos assim. Exatamente. A gente já deixa isso bem claro, né? Por exemplo, os times que vão para a Copa do Mundo, eles não chegam para jogar a Copa, eles vão se preparar. A importância de um time engajado, falando um pouquinho de futebol e negócio, a gente estuda isso. O time de Marrocos ficou em 4º lugar na Copa do Mundo. Quem era o time do Marrocos? Só que estava todo mundo na mesma visão, no mesmo projeto. Nós tivemos recentemente o Água Santa, vice-campeão paulista 2023. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse projeto Água Santa. Até o Gandula ganhava uma participação financeira no projeto. Estava todo mundo focado no mesmo projeto. Eles chegaram fazendo surpreendente. Olha só. Eu trabalho com atletas com a mentoria esportiva e eu falo isso para eles. É só aquilo que eu não tenho. Então essas são algumas coisas que a gente vai desenvolvendo junto com a empresa. Não tem resultado rápido, tem ferramenta e a gente vai botar para fazer. Clebinho, eu quero aproveitar inclusive esse gancho aí. A gente caminha aqui, galera. Para quem tá na live, se quiser mandar mais perguntas, a gente já caminha para o final da live. E dentro de tudo isso, Clebinho, você teve lá na empresa ou situações, foi dado treinamento para o colaborador, foi tentado. E às vezes, o Clebinho, no nosso caminho como empresários, como empreendedores, no caminho da galera que está aí, você vai encontrar aquela pessoa que parece que realmente ela não consegue caminhar com a equipe. Ela não consegue ali entender a ideia da equipe, entender a ideia da empresa e realmente unir força. Qual seria a solução ou o que você tem a dizer para essa pessoa, para o empresário que está sofrendo talvez com uma pessoa dessa? Eu vejo assim, tem gente que não quer fazer, né? E tem gente que é limitado. Perfeito. A pessoa, quando ela tem uma certa limitação, de repente você colocou, fala com a empresa, tá no lugar errado fazendo. Dá uma olhada melhor dentro do teu time, onde você pode realocar. Porque às vezes é um talento e tá no lugar errado. Por exemplo, se me colocar numa sala fechada com papel, eu surto, eu tenho muito vai falar com ninguém. Agora me coloca para se comunicar, para vender, para estar com gente. Pum. Então a gente tem que entender isso, ter essa percepção. Peraí, mas esse está no lugar errado. Ele tem força de vontade, mas ele não tem habilidade, não tem paixão para aquele negócio. Eu posso olhar outro lugar no meu time para ele. E tem aquele cara que não quer. Você conversa, ponto de melhoria, vamos lá, tamo junto, investe, capacita, treina, manda para fora, paga a faculdade e não rola. Então, eu brinco com os empresários assim, utiliza ele pro mercado de trabalho, tá? Às vezes vai ser até bom para ele, né? Tive um caso aqui na Marquinet, o menino estava aqui há um tempo atrás. Ele estava se arrastando, falamos alguma coisa para ele, treinamos o menino e não ia nem com bomba. Ela sabe, assim, a pessoa realmente amarrada, parou num nível e não ia mais.
E aí a gente teve que realmente mandá-lo para o mercado de trabalho. Isso, dá uma oportunidade para ele fazer o que ele mais gosta. Isso. E olha que bacana. Acho que 2 ou 3 anos depois, ele estava trabalhando na Europa. Então, assim, eu não gosto de mandar ninguém embora. Pessoalmente, eu não gosto. Sim, Mas é necessário. sim, E a gente vai aprendendo com o passar do tempo que é necessário realmente você dispensar algumas pessoas para que elas vivam até o propósito dela. exatamente. E aí você realmente faz a sua empresa crescer e possibilita que a pessoa também cresça. Eu tive uma demissão na minha história profissional. Todas as empresas que eu trabalhei em Cianorte, eu trabalhei no mínimo 2 vezes para cada uma. Tem uma que eu trabalhei 3 vezes. Todos Olha eles me só. chamaram para trabalhar. Cara, você é o máximo, eu não sou o máximo. Só quando eu visto a camisa, eu decido ir no podcast para dar o meu máximo. Eu fui demitido, mas foi uma oportunidade gigantesca para mim de crescer. Depois os caras me recontrataram. Olha aí. Obrigado, viu? Vocês contribuíram. Sempre a visão, a percepção. Peraí, onde foi que eu errei? Às vezes pelo comodismo, às vezes pelo medo de, cara, eu não vou pedir para sair da empresa, porque aqui eu sei que eu tô empregado e tô recebendo um salário. E eu não vou me arriscar. E aí, às vezes, por esse medo, por esse comodismo, a pessoa não vai, ela não consegue ser grata, ser feliz, e ela não libera a vaga para outra ir. Né? Então, talvez realmente, para você que é empresário, que talvez tenha essa situação na sua equipe, ou precisa olhar com esses olhos para sua equipe e identificar essas figuras, talvez realmente, de fato, o melhor que o empresário, que a empresa pode fazer é identificar esse cara e falar, não, meu amigo, você não está feliz aqui na empresa, não estarei sendo justo com você de te manter aqui. Sim. E pode ser uma bênção para a vida do cara. Exatamente. Conversar, perguntar o que está faltando, vir para o lado do colaborador. O que a gente pode fazer como empresa para te Você tá feliz potencializar? aqui? Não Você tá tá? feliz aqui? O que está faltando? O que a gente pode fazer? Porque às vezes é coisa mínima. Às vezes o funcionário ele pensa muito mais na saúde financeira e ele esquece da saúde mental e física. Esse é o grande problema. Tá olhando pros boletos, não, É. cara, eu tenho conta para pagar, tenho Exato. conta, e ele vai se consumindo, vai consumindo o relacionamento dentro de casa. Exatamente. Denis, o que que você tem a falar como empresário há tantos anos aí? Você já passou por isso? Você acabou de falar que teve uma situação, Teve uma situação. mas assim, como que você consegue, cara, identificar? Cara, quando a gente começa o Kleber falou um negócio muito, muito importante no começo, que é resultado, né? Resultado é uma palavrinha mágica. Quando você vê que o trabalho do cara não tá dando resultado, alguma coisa tá errada. Sim. Ou é o processo, alguma coisa não tá batendo legal. E a gente consegue observar na feição do profissional, porque eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de pessoas. Eu viro amigo dos meus colaboradores. Viro amigo dos meus clientes. Às vezes eu não quero nem vender pro cara, eu dou pro cara. Eu tenho esses problemas aí. viu, Kleber? Acontece. Acontece. Essa parte do dar vocês cortam, gente. Corta. É verdade. E aí, o que acontece? Cara, a gente percebe na feição do colaborador que não tá legal, que ele não tá feliz ali. E eu acho que isso deve acontecer. Quando você chega numa empresa, você vê que você olha pro cara, o cara tá amarelo lá dentro. Exatamente, Denis. Por isso que eu falo, primeiro, chama para conversar. Ouça o profissional, ouça o colaborador. Pede para ele falar o que está acontecendo. Assim, de amigo. De amigo. No colega de trabalho, você falou aí em servir os seus clientes, às vezes, sem custo. Eu faço isso. Quando eu vejo que eu tenho que ajudar alguém, eu paro tudo para ajudar. Recentemente eu fui fazer um evento para estudantes e o menino me mandou mensagem 1h59 da manhã no meu Instagram, um texto. E ele pediu no final, você me ajuda? Eu respondi, você quer? Era 10, qual o seu compromisso? E aí ele falou 10, eu falei, então bora lá que nós vamos caminhar junto. 5 horas da manhã. Não, Pra ver se o cara quer mesmo. E aí nós fizemos ali um trabalho profissional com ele, uma mentoria empresarial para potencializar o trabalho dele. Porque é para quem quer, você vai ajudar. O cara que tem dificuldade, que realmente quer estar no time, vai falar para você, eu tô com dificuldade, me ajuda aqui. Porque quando eu não sei fazer uma coisa, eu corro pedir ajuda. E até como palestrante, eu corro pedir ajuda, eu vou pedir para quem tá lá na frente. Então a gente faz isso, a gente quer ver, isso é cristianismo, né? Amar o Empatia, próximo, Hombridade. como a si mesmo. Um dia a gente melhor- pode falar sobre hombridade, né, Kleber? Isso. Então, A Bíblia diz que é hombridade. melhor dar do que receber, é ter empatia de verdade, é olhar pro cara,
Às vezes o cara tá com um problema lá dentro da casa dele, a maioria das vezes o problema pode ser uma bênção na vida do cara. A gente não quer ter pro empresário, manda embora. Não, não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô dizendo, dá oportunidades, traz para conversar, mas a gente tem que entender quando a outra parte não quer, daí não vai rolar mesmo. É um limite, Deus né? abençoe, tá abençoado e vai viver tudo variado. Gente, nós caminhamos para o encerramento, porque se deixar, se a gente não Ah, estipular o entendi. Tem limite, muito mais conversa aqui. a gente vai, o Instagram derruba de novo daqui a pouco e nós estamos aqui Mas conversando. eu tenho uma última pergunta pro. Então vai lá. As últimas. As As últimas, últimas, bora lá. as últimas 50. Planos para o futuro. O que você pensa para você, nos seus negócios, na sua vida? O que você tem planejado aí? Denis, Quais são os projetos, né? Projetos, isso. todo mundo tem projetos, né? Tem um artigo que diz, quem não sonha não merece viver. Então, eu tô aí com a Humaniza, já com uma sede própria, aqui em Cianorte. Tô com o meu time de prestadores de serviço. Eu quero ter o meu time de CLT. Tá? Ah, Graças a Deus, o projeto de Humaniza ele está saindo fora do Paraná já para outros estados. Então, Olha eu aí. estou Benção, me benção. qualificando, estou fazendo aquilo que eu mais amo, mas de olho lá no futuro. O que eu quero para minha história? Eu quero palestrar todos os dias, de segunda a sexta. Eu quero estar um dia em cada lugar para ter experiências com pessoas, para contar um pouquinho fez na minha vida, daquilo que eu estou vivendo como profissional. Eu quero ser um canal que estimula alguém a sair da zona de conforto. Recentemente, numa empresa aqui da região, o menino viu a gente fazendo o trabalho, ele falou, cara, eu vi como você faz um negócio, é uma paixão e é uma loucura, eu saio correndo, eu ando descalço no meio da galera, eu sento com eles, enfim, uma loucura. E eu decidi voltar para a faculdade, fazer aquilo que eu amo, e ele Bacana. mandou, tô inaugurando a empresa. Então, você foi um canal de bênção, uma Olha inspiração só. para alguém. A Conexão Empreendedora nasceu para ser inspiração para alguém. Então, eu quero fazer isso todo dia, todo dia. Eu tô no sucesso. Bastante coisa nos bastidores, bastante negociações com empresas grandes do país. A gente está chegando. Olha Chegando, lá, ó, que bênção, né, maravilha. cara? Que bacana. O que, Sucesso. o que me chamou a atenção na fala dele é você pensar no legado. Sim. Qual é o legado que eu quero deixar? Isso que você está fazendo, né? Nós sabemos que tudo isso é passageiro, mas a história fica. O que você vai deixar de bom para as próximas gerações? Eu tenho falado para a galera que a herança é o que eu vou deixar para as pessoas, o que nós deixamos para as pessoas, e o legado é o que a gente deixa nas pessoas. Ninguém tira isso. Forte. E eu tenho pregado muito a humanização como estilo de vida. Amar as pessoas, como cuidar das pessoas complicadas e perfeitinhas, assim como. E esse é o histórico, esse é o legado da Humaniza, essa é a motivação maior. E alguém disse que já hoje está muito tecnológico, bota com robô agora a inteligência artificial, mas o contato humano e aquela voz ao telefone que a pessoa sabe quando tá tudo bem ou quando não tá, quando você tá sorrindo ao telefone. E a Humaniza vem na contramão de tudo isso. Ela vem para humanizar, por isso que se chama Humaniza. Para trazer de volta a essência. Primeiro amor, pra gente amar, pra gente respeitar o superior e inferior. A pandemia mostrou pra gente. Ela levou embora pessoas que a gente falar tchau. Ela levou gente de todas as classes sociais. E ninguém deu tchau. Concluindo, eu quero pedir pro Denis e pro Alessandro, se dentro de tudo isso aqui que a gente falou, o que vocês também já passaram de tudo isso aqui na vida de vocês, o que vocês podem compartilhar com a galera que está nos assistindo. Posso falar? Pode. Manda bala. Primeiro, a gente tinha, no início do podcast, a gente falou que ia deixar algumas referências de livro, né? Verdade. De livro. Anota aí, pera aí, Denis, pera aí. Galera, pega o bloco de nota do teu celular, Vou falar rapidinho. pega porque eu papel e Não caneta. lembro o autor, mas depois a gente coloca na descrição dos vídeos lá certinho. Isso, a gente manda aí. Um livro que fez a diferença para mim se chama O Corpo Fala. Eu não me lembro o nome do autor. Depois as meninas podem procurar Olha aí, aí pra meninas, gente. no Google pra gente colocar aqui já. O Corpo Fala, porque a gente comentou aqui da comunicação e hoje a gente teve umas reuniões aqui na Marquinet falando exatamente sobre isso. Comunicação, né? E você não fala só com a boca, né, Cleber? Você Exatamente. falou, 15%? Você falou? A boca é só 7, 35 tom de voz, 58 corpo. Aí, ó. Uau. Então, esse livro, realmente, eu já li faz uns 5, 6 anos. Realmente, ele traz uma abordagem muito bacana, muito didática, que faz a gente entender como que as pessoas falam através do corpo. É impressionante.
Tá? Então era um livro que eu queria deixar para vocês. E os insights que eu tive aqui. Então deixa eu mandar um outro livro, então. Então já pode falar. Daí vai colocando na sequência. Tem um livro que não é do mundo corporativo, mas tem muito a ver com o que nós falamos aqui. É um livro que traz uma história dos 20 homens considerados como heróis da fé. São homens que deixaram um legado pensando no próximo. Que em meio às dificuldades, não olharam para as suas dificuldades, não olharam para as dificuldades do meio a qual eles estavam inseridos, mas olharam para um propósito. Mesmo vivendo dias difíceis, eles buscaram fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Então, vale a pena também ler esse livro. Eu Qual já vou livro que deixar. é? Heróis da Fé. Heróis da Fé, galera. Anota aí, Heróis da Fé. Clebinho. Eu vou deixar 2 livros. Primeiro, a Bíblia Sagrada, começa pequenininho, um capítulo por dia. Daqui a pouco você toma gosto e parece confuso e depois você começa a entender. E é extraordinário, tá? E o segundo começa pelo porquê do Simon. Eu não sou bom no inglês ainda. Porque eu não sei, eu digo ainda. Tá? Porque você vai Tá ser no onde? processo. Simon Sinek, se não me falha a memória. Comece pelo porquê. Eu acho que em meio a tudo isso eu também quero deixar um livro. Não lembro agora exatamente o nome do escritor, mas é um livro bem conhecido. Inclusive é um livro que tem muito comentário, muita gente debatendo. Uns acham bom, outros acham ruim. Enfim, não estou aqui para discutir isso, mas eu li e gostei muito, principalmente para quem está empreendendo ou está começando a pensar fora da caixinha aí, Os Segredos da Mente Milionária. Muito bom. Não sei se vocês já leram. Já li. Então, assim, Carl Tati, se não me falha a memória. vale a pena, Sim. né? Aí depois você tira livro suas bem conhecido. conclusões, pega o que realmente te serve, mas realmente vale muito a pena. Galera, encerrando por aqui, Clebinho, muito obrigado, quero agradecer assim de coração sua participação, por ter aceitado o convite do Denis, que eu sei que foi quem te convidou em primeiro lugar, pela disposição, por investir seu tempo aqui conosco, fez assim total diferença para nós, tá bom? Gratidão a Deus, gratidão ao Denis, né, ao Alessandro. E eu vou encerrar com um versículo bíblico que guia a minha vida. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos. Vosso trabalho tem uma. Abençoe. Amém. 10. Agora eu vou acompanhar do lado de lá as outras oportunidades e me traz mais vezes aqui. Com certeza, Já tá convidado. Denis. Clebinho, queria agradecer também a sua presença, tá? Obrigado mesmo aí de conceder o seu tempo pra gente. A gente sabe como é Amém. corrida a vida de todo mundo, né? Sim. E numa segunda-feira à noite aí, ficar aí 2, 3 horas com a gente. Bando. Obrigado mesmo, de coração. Amém. Espero que você tenha gostado também de participar com a gente. E vai ter mais convites, tá? A gente vai fazer uma série, como o Alessandro falou. Tem bastante novidade, a gente tá Amém. pensando em bastante coisa. Sim, sim. E assim, você falou uma palavra muito bacana no final aqui agora, da sua empresa, né? Sim. Que eu acho que o propósito dela é levar mais amor, né? Sim. Para dentro das corporações, das empresas, né? Exatamente. Cara, e falta tanto isso, né? Sim. Falta muito, cara. Eu vejo as pessoas muito geladas, muito distantes, como eu falei, e realmente falta amor, realmente, no trabalho, na relação com as outras pessoas dentro do trabalho, fora de casa. A pessoa na rua, às vezes, você não sabe nem. Às vezes a pessoa tá lá passando problemas grandes e você não sabe, já não gosta da pessoa, então falta muito amor, e que bacana. E você vem Exatamente. levando isso para dentro das empresas, fico muito feliz, tá? É um ensinamento bíblico, como o Alessandro sempre brinca comigo, isso tem na Bíblia. E realmente tem, né? A gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Exatamente. Então, assim, fico muito contente, muito sucesso para você, viu? De coração, tomara que o empreendimento aí bombe Amém. cada Eu vez recebo. mais, porque eu já sei que tá bombando Amém. e desejo realmente todo sucesso para você, tá bom? Amém. Obrigado, Denis. Alessandro. Cara, o Clebinho é um amigo que eu tenho de longas datas, um cara que eu admiro pra caramba. Brother, obrigado. Obrigado mesmo. Amém. Eu penso que tudo isso que você falou vai ser de grande valia, não só para o meio empresarial, mas para a vida. Exatamente. Para a vida.
Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E, cara, repete, por favor, aí a tua rede social, ou as redes sociais. Isso, verdade. o Instagram, @Cleberson Palestrante, WhatsApp 449-98880465. Show, show. Depois, né, Xará, vai colocar lá Vai colocar no no vídeo. vídeo, né? Nós Obrigado. deixamos O vídeo sai na próxima semana, na próxima segunda ele vai pro YouTube. Então quem entrou na live, pegou só uma parte, vai ter no YouTube, a gente disponibiliza o link. Pessoal que acompanhou até aqui, para você que vai ver depois da gravação, obrigado. Esperamos de coração que esse bate-papo, que os assuntos que foram falados aqui realmente façam sentido para sua vida, que te tragam um ensinamento, que te tragam aí algum proveito de alguma Produza forma, né? crescimento, né? Exatamente. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a Tchau, tchau. próxima. Valeu, obrigado.